Olá, sejam bem-vindos ao canal Biologia Compartilhada. Meu nome é Marcelo e dando sequência às relações ecológicas, hoje iremos falar aqui das relações ecológicas do tipo interespecíficas, que são aquelas relações protagonizadas entre seres vivos de diferentes espécies. Lembrando que no canal já existe uma aula sobre relações ecológicas do tipo intraespecíficas, que eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Para uma melhor compreensão do assunto, seria interessante assisti-la ambas as videoaulas, tanto esta de hoje quanto a que eu deixei na descrição. Então, sem mais delongas, uma boa aula a todos. Aqui um breve resumo das relações que serão abordadas nessa videoaula. Notem que à esquerda estão as relações do tipo intraespecíficas, que estão na descrição do vídeo e foram abordadas numa outra aula. Hoje iremos ver aqui as relações do tipo interespecíficas, que assim como as intraespecíficas, elas podem ser harmônicas ou positivas. Nesse caso, os seres vivos se beneficiam da relação, ou desarmônicas ou negativas. Nesse caso, eles obtêm prejuízo necessariamente. As relações que estudaremos hoje são do tipo mutualismo, protocooperação e comensalismo, parasitismo, predação e competição. Existem mais relações interespecíficas. Optei por colocar aqui as relações que mais aparecem em provas e vestibulares. Mutualismo é uma interação ecológica entre duas espécies diferentes em que ambas se beneficiam e mantêm relação de dependência. Pelo fato de ambas espécies se beneficiarem, ela é do tipo mais. No caso do mutualismo, a relação ela é positiva e obrigatória. Eu citei aqui os líquens, as micorrizas e os cupins protozoários. Os líquens são associações íntimas entre algas e fungos que apresentam dependência funcional e integração morfológica. Mas o que seria dependência funcional? Bem, como se trata de uma associação em que ambos os seres vivos obtêm vantagem, a alga seria responsável pela produção da glicose nessa relação, através da fotossíntese. E os fungos não têm essa capacidade de produzir glicose. Então, eles pegam parte da glicose produzida pelas algas e, por sua vez, eles absorvem nutrientes que serão usados na síntese de glicose das algas. Então, é uma associação em que ambos participam. Observem aqui a integração morfológica. Esse daqui é uma célula de alga, esses aqui são as hifas de fungo. Observem nessa imagem aqui que é difícil, eles são perfeitamente integrados. Eles são morfologicamente aqui uma coisa só. São dois organismos que se completam. Protocooperação, relação positiva facultativa em que ambos os seres se beneficiam. Exemplo, pássaro palito e jacaré. Observem que na protocooperação, essa união ocorre de forma independente. Em outras palavras, a união não é permanente, ela é facultativa, ela pode ou não ocorrer. Na imagem nós temos o búfalo e o pássaro carrapateiro, que, como o próprio nome está dizendo, ele procura carrapatos aqui no corpo do búfalo. Observe que ambas as espécies são beneficiadas, porque o pássaro, quando se alimenta, ele retira os carrapatos que são ectoparasitas do búfalo. E a relação é essa. Ela é uma relação do tipo mais, porque ambos os participantes são beneficiados. Ela não é obrigatória. Ela é, como eu já disse, facultativa. Por que essa relação é facultativa? Bom, primeiro que não ocorre dependência física. Se não houvessem búfalos, de certo que o pássaro procuraria carrapatos em outros animais, ou até mesmo no solo. E o búfalo por sua vez, viveria com seus ectoparasitas, que são os carrapatos. Comensalismo, uma relação positiva em que apenas um dos participantes se beneficiam, para o outro é indiferente. Exemplo, tubarão e rêmora. Bom, pelo fato de apenas um se beneficiar e para o outro ser indiferente, é uma relação do tipo mais zero.
Vejamos este exemplo. Aqui temos um bando de corvos se alimentando de uma carcaça. Essa carcaça que pertence a uma presa. Para o predador aqui que predou essa presa, tanto faz, né? É indiferente para ele o que vai acontecer com os restos, né, da carcaça, que agora para os corvos é uma relação positiva, porque eles estão retirando a carne dos ossos aqui, dessa carcaça que eles encontraram. E ela é do tipo não obrigatória, porque ela pode ou não ocorrer. Chegamos às relações desarmônicas. Competição interespecífica, relação negativa que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, normalmente por recursos. Leão e hienas. A competição é uma relação do tipo menos-menos. Bem, a base da competição interespecífica é que os indivíduos de uma espécie vão sofrer redução da fecundidade, crescimento ou sobrevivência em decorrência da exploração de recursos, né, ou interferência de indivíduos de outra espécie. Bem, vamos analisar esse caso aqui entre leões e hienas. Eles disputam as mesmas presas, né? Se o território começar a ser dominado por leões, as hienas vão ter problema, né? Elas vão ter menos energia disponível para crescer, para se reproduzir, né? Então, observem que uma população age diretamente sobre a outra, né? E a mesma coisa acontece com os leões. Então, é uma relação do tipo negativa, menos-menos. Predação, relação negativa em que apenas um dos participantes obtém benefícios e o outro, obrigatoriamente, tem prejuízos. Exemplo, tigre e gazela. A predação é a relação do tipo mais-menos, porque um vai ganhar, né, e o outro vai perder. A predação é uma relação estabelecida entre predador e presa, onde o predador mata e devora a presa. Numa análise mais profunda, embora seja péssimo para o indivíduo que está sendo devorado, é ótimo para a sua população, já que a ação do predador limita uma explosão populacional de presas, né, que é acarretar numa competição intraespecífica, no qual o ambiente não suportaria. Sem falar que a ação do predador também impulsiona a evolução, porque os indivíduos menos qualificados são eliminados da população. Nessa outra imagem aqui, nós temos um caso de herbivodoria, que é um tipo de predação. A vaca, embora seja um animal herbívoro, é um predador do capim, quando se alimenta deste. Ela come tecidos do capim aqui, né? Nesse caso, ela está ganhando e o capim está perdendo. Parasitismo, relação negativa em que apenas um ser, o parasita, vive às custas do outro hospedeiro, sendo que apenas um dos participantes obtém benefício e o outro tem obrigatoriamente prejuízo. Exemplo, homem e tênia. O parasitismo é uma relação do tipo parasita-hospedeiro, na qual o parasita, né, obtém o seu alimento do hospedeiro. Existem basicamente dois tipos de parasitas. Os ectoparasitas, que vivem do lado de fora do corpo do hospedeiro, normalmente na superfície do corpo do hospedeiro. Como ectoparasitas podemos citar os carrapatos, os piolhos, as pulgas, as sanguessugas. E os endoparasitas, endo significa dentro, são os parasitas que vivem no interior do hospedeiro. Por exemplo, as tênias, né? Alguns protozoários que parasitam o homem. E o parasitismo é uma relação do tipo mais-menos, mais para o parasita e menos para o hospedeiro. Agradeço a todos que chegaram até aqui, espero ter ajudado. Se você gostou desse vídeo, eu peço que compartilhe com os amigos e deixe seu like. Até a próxima!